Olá, queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria poder estar aqui mais uma vez para compartilhar da palavra de Deus. Eu quero te dizer que hoje teremos uma mensagem que vai impactar a nossa vida. Estaremos falando sobre expansão de consciência. Aleluia! Isso é muito tremendo, isso é muito sério para a nossa vida, porque sabemos que Deus está presente, porém, poucas vezes desfrutamos da sua presença. Será que é necessário irmos a uma igreja para desfrutarmos da presença de Deus? Pense comigo, é maravilhoso estar na casa do Senhor, congregar, louvar ao Senhor, isso é fundamental, é essencial, mas podemos desfrutar da sua presença em qualquer lugar. Aleluia! Eu creio que nesta programação você vai receber essa mensagem que vai te ajudar a entender, a compreender, a ter o discernimento da presença de Deus e cooperar com aquilo que Deus está fazendo em sua direção e para o cumprimento de um propósito pelo qual Ele nos permitiu viver até hoje. Amém? Glória a Deus. Eu quero já pedir a você também que anote o número que está aqui embaixo. Esse é o número do nosso WhatsApp. Você vai poder compartilhar o seu testemunho, compartilhar a sua experiência com essa programação, bem como enviar o seu pedido de oração. E como sempre fazemos, ao final de nossa programação, nós estaremos fazendo uma poderosa oração, crendo que o Senhor responderá com fogo e glória. Aleluia! Então, fique aí com a gente. Fique ligadinho aí. Eu acredito, ainda que você esteja ocupado aí na sua casa, nos seus afazeres, arrumando as coisas, ou no seu trabalho, acredite que cada palavra liberada por meio desta programação está cheia da unção de Deus. E ela vai transformar a atmosfera. Se for de tristeza, de alegria. Se já estiver um ambiente de alegria, o ambiente se tornará um ambiente propício para o sobrenatural. Então, fique conectado conosco, porque eu acredito que esse é o dia que fez o Senhor e a ordem dele é que nos alegremos e regozijemos nele. E se houve algum motivo hoje durante o dia que tentou roubar a sua alegria, essa palavra vem ao nosso encontro hoje para nos trazer ânimo, renovo e forças para continuar. Então, vamos juntos nesta programação tremenda para abençoar e renovar a gente. Aleluia! E agora nós ouviremos uma tremenda mensagem que irá nos abençoar. O tema dessa mensagem é expansão de consciência, expandindo a consciência. Essa mensagem, no dia que foi pregada, muitos milagres ocorreram. E eu creio que a unção de Deus não está limitada ao tempo e ao espaço. Eu creio que ela continuará ministrando, porque Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Então, enquanto você estiver ouvindo, acredite, se aproprie de cada palavra liberada, porque Deus é poderoso para continuar fazendo mais daquilo que pedimos e do que pensamos. Amém? Então vamos ouvir esta mensagem que irá nos abençoar. Se o Espírito Santo tocar em você de alguma forma, eu vou te dar a gente vai falar sobre expansão de consciência. Se o Espírito Santo, se você sentir algo, seja uma emoção, seja fogo, seja calor, seja energia, creia, ele já te tocou. Você só precisa agora saber o que fazer com isso. Amém? Amém? Eu quero desfrutar da manifestação da sua presença nessa noite. Se você não entende como fazer, você só vai sentir, vai falar: uau, eu senti, mas não pegou nada. Pegue o que você precisa. Colossenses capítulo 1, versículo 26 diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos
e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Podem sentar um minutinho, podem sentar. Aleluia! Glória! Aleluia! Aleluia! Isso é muito bom ouvir essa palavra. A Bíblia, apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, diz que fala de um mistério que estava oculto e que agora foi revelado aos seus santos. E eu quero falar sobre esse mistério nessa noite. Amém? É importante, eu estava hoje pensando sobre isso, que há muitos anos atrás, no século XVI, houve um aparelhamento dentro da religiosidade, dentro da religião, para que o cristão ele tivesse pouco acesso ao conhecimento da palavra. E nessa época, vocês souberam, a gente sabe, a história conta, fala que houve a reforma protestante com Martim Lutero. Todos conhecem essa história? Então, hoje eu estava lembrando dessa história, na verdade ontem estava pensando sobre essa história, eu falei, caramba, a gente vê isso como um dado histórico, a maioria das vezes, e pelo menos eu nunca havia parado para pensar qual é o reflexo espiritual, o que é que estava por trás disso. A gente vê uma questão da religiosidade, onde o costume, os dogmas religiosos eram mais importantes do que a própria palavra. As pessoas pouco tinham acesso à palavra. E a gente sabe, olhando com os olhos da fé, que por trás desse dado histórico há uma ação maligna. Só que a gente dá só ênfase à história. Olha, a igreja fazia isso, a igreja. Mas o que estava por trás desse todo movimento? Certamente é a ação do inferno. O inferno é repetitivo, ele continua fazendo a mesma coisa. Ele continua fazendo com que você não tenha acesso à revelação da palavra. Alguém pode ter o conhecimento e ainda assim não ter a revelação. O evangelho não se vive de forma natural. O evangelho se vive por revelação. Por isso a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Por que é necessário viver pela fé? Porque não tem como viver o evangelho com a mente natural. Você pode dizer amém por isso? Por isso se vive pela fé, porque senão nós colocaríamos tudo dentro de um padrão e de acordo com o padrão agiríamos. Amém? Então há uma ação maligna por trás disso tudo. E com tudo isso eu vejo que há orações que ecoam até hoje, que quebraram toda essa ação maligna aqui. De vez em quando Deus levanta a igreja, levanta homens para que essa ação do inferno seja quebrada. E a gente está vivendo um tempo muito profético. Nós estamos vivendo um tempo diferente dessa época de Martim Lutero, que a informação ela era cerceada, essa palavra? Era fechada. Hoje a gente vive um tempo contrário, temos muita informação, sim ou não? Você acorda de manhã no WhatsApp, você recebe lá um beija-flor com um versículo bíblico, sim ou não? E um bom dia. Então, tem gente que lê a Bíblia, só que não lê a Bíblia, só lê esses versículos nas imagens do Facebook, Instagram. Tem gente que se alimenta espiritualmente por isso. Então hoje, ao contrário daquela época, temos muita informação. Por um lado é bom e por outro lado é uma grande salada, uma grande confusão. Há muitos crentes confusos no que diz respeito às Sagradas Escrituras. A maioria vive de pregação, não por aquilo que lê, e tem a revelação do Espírito Santo. Eu pego meu filho, o Juanzinho, que estava aqui, às vezes eu caminhando com ele e falo, filho, não tem como viver a vida cristã sem o Espírito Santo. Não tem como. Não existe possibilidade de você ser um cristão sem Cristo. Você pode adotar a religião, você pode até se convencer da religião. Isso é algo extremamente importante nós lembrarmos sempre que o que faz a diferença do Evangelho de Jesus Cristo
Por que eu digo o Evangelho de Jesus Cristo? Porque existem outros evangelhos por aí. É que o Evangelho a qual nós acreditamos, ele faz algo poderoso na vida do homem. O Evangelho que cremos, ele não melhora o homem. A proposta do Evangelho não é melhorar ninguém, não é melhorar a juventude. A proposta do Evangelho é trazer transformação. O Evangelho ao qual nós cremos, ele está sustentado na revelação do Cristo ressurreto. Você acredita que ele ressuscitou mesmo? É uma informação muito comum, mas você crê que ele ressuscitou e ao terceiro dia, né? Ao terceiro dia ele ressuscitou e vive hoje, reina com Cristo, amém? Com o Pai, a destra de Deus. O Evangelho está sustentado nessa revelação. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, o Evangelho é de extrema importância. Você precisa saber quem você é nesse contexto do Evangelho. João capítulo 3 conta a história de um homem religioso. E certamente era um homem que ele cumpria com todos os ritos da religião judaica. Ele era o irmão Nico. Quem conhece o irmão Nico? Irmão Nico, pastor Nico. Era o Nicodemos. João capítulo 3 fala de Nicodemos. A Bíblia diz que ele era o principal da sinagoga. Ele não era qualquer homem. E certa feita ele vai à noite se encontrar com Jesus, escondido, porque ele tinha medo de causar algum problema por conta dos outros que perseguiam a Jesus. Ele vai até Jesus e começa a conversar com Jesus. E Jesus chega e fala: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino. João capítulo 3, versículo 3, se quiser botar aí. Não pode ver o reino. Aquele que não é nascido da água e do Espírito não pode ver. E depois ele segue falando: aquele que não nascer da água do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O Evangelho, meu irmão, de Cristo Jesus, ele transforma o homem na sua essência. 2 Coríntios 5,17 diz o quê? Que aquele que está em Cristo é uma nova, as coisas velhas e tudo se faz. Bota aqui para a gente ler, ali, senão podem dizer que eu estou inventando alguma coisa. Aqui ninguém vai dizer não, isso em algum outro lugar diz. 2 Coríntios, bota na versão NTLH, que essa versão é muito legal. 2 Coríntios 5,17, na versão NTLH, se puder colocar ali, enquanto eu bebo um golinho de água. Amém? 2 Coríntios 5,17, que diz exatamente isso. Aquele que está, olha aí, portanto, não, NVI, bota NTLH. Essa é uma versão muito conhecida, essa aqui, mas eu quero que vocês tenham uma dimensão do português. Amém? Diz assim na NTLH: aquele que está em Cristo é uma nova espécie. Uma nova espécie. As coisas velhas, antigas passaram, tudo se faz novo. Quem está em Cristo agora é uma nova espécie. Então há uma conversa com Nicodemos, e Nicodemos fala assim: poxa, como é que o homem pode voltar para o ventre da sua mãe? Quem conhece esse texto? Se não conhece, depois você vai pegar a Bíblia lá para ler. Então ele fala: como é que alguém pode voltar para o ventre da sua mãe, sendo velho? E Jesus está falando aqui a palavra fala em 2 Coríntios 5,17, fala de uma nova espécie, uma nova criação. O que acontece? Quando você tem um encontro real com Cristo, a sua natureza muda. Você agora é recriado no Espírito. Eu estou falando isso porque é importante esse dado para eu continuar aqui. Você é transformado no teu espírito. Você não é apenas esse corpo. Você pode dar graças a Deus por isso? Amém? Alguns vão dizer: oh glória. Você tem um corpo, mas você é um espírito que habita dentro desse corpo, que tem uma alma. Você habita nesse corpo, tem um espírito, tem uma alma. Você não é só esse corpo, você é um ser triuno, amém? Então aonde o homem foi transformado? No espírito.
Amém? É importante eu falar isso. Então a vida cristã é manifesta no Espírito, a partir dessa nova natureza. Alguém pode ser um crente religioso como Nicodemos e não conseguir ter a consciência de reino, do Espírito. Tem gente que gostou da igreja, ama a igreja, vai na igreja e pode ser que ainda não tenha nascido de novo. E há um outro caso de alguns que nasceram de novo, agora é uma nova criação, mas não sabe da sua maturidade no Espírito. Se eu te pergunto assim, se eu pudesse determinar, se nós pudéssemos determinar um tempo de vida, quantos anos você teria na sua nova criação? A sua idade, a sua maturidade espiritual. Quem me entende? Muitos, como o apóstolo Paulo, tem que ser alimentado de leitinho espiritual. Porque eu estou trazendo isso para vocês entenderem nesse princípio que você é um ser espiritual ou ainda não nasceu de novo. Você precisa saber quem você é nessa nova criação. Porque aí é onde a vida espiritual acontece, é aí onde a mudança acontece, é aí onde o poder de Deus atua. A gente fica esperando Deus fazer algo e Deus não vai fazer. Vou dar uma notícia para algumas pessoas aqui. Tem coisas que Deus não vai fazer. Ele falou assim: vão em meu nome e façam. Cure os enfermos. Vão em meu nome e cure os enfermos. Então você não vai falar: Deus, em nome de Jesus, por favor, cura aquela pessoa. Deus, não vou fazer, eu já mandei, vão em meu nome. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos compreender, ter uma expansão de consciência da nossa identidade de filho. Ou temos apenas uma religião, ou temos algo a mais que isso. Vemos a igreja, saímos daqui, esquecemos da pregação do domingo, muitas vezes. Ai, luta, guerra, situação difícil, meu Deus. Mas há algo, irmão, escute o que eu estou falando. A gente tem sido profetizado em todo canto, nos 4 cantos desse mundo, que um grande avivamento está acontecendo. Eu creio que hoje pode começar a acontecer aqui. Hoje, eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Então, como eu falei, existem orações que ecoam para quebrar toda a resistência, para que o povo não chegue ao pleno conhecimento de Deus. Eu creio que uma reforma pode acontecer hoje na sua vida. É um despertar. Eu creio que hoje uma reforma pode acontecer na sua vida. Mas a questão é, você precisa encarar o fato, se você quer isso ou não. Eu sei que algumas pessoas, com certeza a maioria querem. Eu não sei se todos, não posso arriscar isso. Mas a questão é, você está disposto? Eu estou falando sobre expansão de consciência. Quer ver um exemplo? Você crê que Deus está aqui? Você crê que Deus está aqui? Você crê que Deus está aqui? Você crê mesmo? Você crê que Ele é o Rei da Glória? Isso é muito sério que eu vou te dizer agora. Eu aprendi algo com o Espírito Santo: nunca vá diante de Deus com pressa, porque a gente não pode dar as costas para o Rei. Isso é consciência, expansão de consciência. Eu não posso falar qualquer coisa aqui tendo a consciência que Ele está aqui. O que esse garoto está falando de mim? Já pensou? Quando às vezes nós estamos sentados na cadeira assim, preocupados com o horário. Se dentro da igreja com o ambiente preparado para isso, se nós não temos uma consciência de Deus, lá fora não teremos. Quando a gente fala de despertar, isso é algo muito sério. E eu tenho feito esses dias, nós precisamos confrontar a nossa fé. Eu até deixei todo o esboço aqui. Você precisa confrontar a sua fé. A fé é uma palavra de 2 letrinhas que você só vai saber o quanto tem no dia que precisar dela. Amém? Expansão de consciência. Só que a consciência vem por informação correta.
Quanto mais informação você tem, mais consciência das coisas você vai tendo, sim ou não? Isso é muito sério. Quanto mais informação correta você tem, mais segurança ou mais insegurança você terá. Se Deus está aqui, por que é que Ele não pode operar hoje na tua vida? Se Deus está aqui, por que é que você irá sair da mesma forma? E eu tô estimulando vocês a crerem. Se Deus está aqui, aí você vai ver o teu nível de fé, ou talvez o nível de informação que tem. Como aprender a agir e atuar na presença de Deus? Quando eu sinto a unção, eu penso, opa, Deus quer tocar em alguém. Eu não fico só no arrepio. Deus quer tocar nela hoje, ali, ó. Deus quer tocar nela. Deus quer ativar ele hoje. Aquela jovenzinha que subiu aqui, cadê ela? Deus quer. Por isso que você veio, Ele te trouxe aqui. Deus quer tocar em você. E Deus tem prazer em tocar. E Ele quer fazer. Ele quer operar. E vamos lá aqui para o texto aqui, Efésios 1,16. No livro de Efésios você vai ver algumas orações de apóstolo Paulo. Por nós, essa oração ecoa até os dias de hoje. Pode botar para mim? Efésios capítulo 1, versículo 16, vamos ler. Diz assim, vou ler na minha versão, vou ler ali então com vocês. Não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele. Essa oração está ecoando até hoje e ela pode ser atendida hoje. Deus pode responder essa oração de Paulo que ecoou até hoje e você receber isso, espírito de sabedoria e de revelação. É o que a igreja precisa. É o que os cristãos precisam. Espírito de sabedoria e de revelação. Isso não é só para pastor, isso não é só para o pregador, isso não é só para o obreiro, isso é para filho. O filho precisa saber o que está por trás do véu. Eu sinto a unção de Deus aqui, eu penso, o que o Senhor quer fazer com isso? Senão vai ser só mais uma noite de sentir. Aleluia! Vamos seguir no versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou. Paulo está orando por isso, algo de extrema importância para a igreja. E essa oração que está ecoando aqui, o Espírito dela está ministrando aqui. Jesus falou assim: as minhas palavras são Espírito e vida. Cada texto, cada palavra que eu estou lendo aqui, essa palavra está fluindo aqui. Olha isso. A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Você não está vivo por acaso. Você já deve ter escutado isso milhões de vezes. E você tampouco está aqui nessa noite por acaso. Algo Deus quer fazer nesses dias através da sua vida. Deus não faz nada nesse mundo que não tenha propósito, que não seja para... A Bíblia diz que tudo foi criado por Ele, para Ele foram todas as coisas. A Bíblia fala que Deus cria as coisas para glorificá-lo. Pensa na tua vida um pouquinho. Ele quer glorificar o nome dele aí. Pensa nisso por um momento. Ele te chamou.
Olha o que fala mais. Para qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Há uma riqueza gloriosa para mim, para você. Você sabia disso? Sabiam disso? Uma coisa é você ter a promessa, outra coisa é você ter a posse da promessa. Uma coisa é você ter direito à herança, outra coisa é você saber como tomar posse da herança. Isso a gente muitas vezes não sabemos, Nós glorificamos a Deus por lindas palavras verdadeiras, mas não sabemos como atuar, não sabemos como pegar. Sim ou não? É o que Deus quer fazer nesses dias. Falamos de um Deus grandão e atuamos numa mediocridade terrível. Esperamos sempre por alguém. As riquezas gloriosas, olha só, da gloriosa herança dele nos santos. Versículo 19. Aleluia. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Olha só, e a incomparável grandeza do dunamis. Essa palavra no grego é dunamis, poder. Para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Power, poder. Tudo isso eu tenho direito para aqueles que estão em Cristo, para nós que cremos. Paulo está orando, eu estou orando para que a igreja desperte, eu estou orando para que a igreja saiba o que tem. Você só irá até onde você conhece. Se um homem hoje ganha 100 mil por mês, ele só não ganha 150 porque ele ainda não sabe como. No dia que ele souber, ele sim ou não? Ele vai querer ganhar 150 mil. Você só vai até onde você conhece. Isso é muito sério. Quer ver um texto muito interessante? Vamos dizer junto comigo? Sem fé é... Agora vamos falar o versículo todo alto. O versículo todo, amém? Com força e com fé, amém? 1, 2, 3 e... Ó... Você não falou o versículo todo, irmão. O irmão ali pegou. O versículo não acaba aí. Ou seja, você só vai até metade. A parte mais importante, mas é tão importante quanto a primeira, você não sabe. Então você não toma posse. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí tu foi até metade. Aí a parte B diz assim: é necessário para aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aí você vem para a igreja, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí a parte B tu não pega, aí tu volta com a mão vazia. A gente ouve muita pregação e lê pouco, medita pouco. Às vezes não é o quanto lê, é o quanto medita. Quem me entende, diga amém. E vamos lá aqui rapidinho. Versículo 20. Aleluia. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Olha que coisa tremenda. Esse poder, não, deixa eu mudar um pouquinho. Esse poder ele exerceu em Cristo. Como foi que ele exerceu esse poder em Cristo? Romanos 8:11 fala que se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, se o Espírito habita em vós, ele vivificará o vosso corpo mortal. Olha, está dizendo que o poder que ressuscitou a Cristo está em você. Só que você só vai atuar de acordo com o seu conhecimento. Unção, meu irmão, não é só imposição de mão. Unção é conhecimento. Unção não é só... Eu posso ativar, mas se você não buscar conhecer. E conhecimento não é só informação. Conhecimento é relacionamento. Vem a unção por meio da intimidade.
A gente fala, tem que ter intimidade com Deus, irmão. Misericórdia. Não sabe como fazer. Ele vai para casa, vai ler a Bíblia, vai orar, não sabe como fazer. A gente vai para a juventude. Juventude não pode pecar. Mas se a natureza dele ainda é velha, pecaminosa, ele vai pecar. Por isso que o evangelho não tem como viver o evangelho se não nascer de novo. Porque a natureza agora é nova, mas já não é mais pecaminosa. É como você pegasse uma galinha e falar, galinha, você agora é águia. Glória a Deus. Aí dá um pulinho, olha, esse irmão tem uma bênção, aleluia. Ele, irmão, vamos lá, um testemunho, ele conta um testemunho. Deus abençoa. 1 metro assim, tá voando igual águia. Mas a natureza é de galinha. É igual você pegar um cachorro e falar, um gatinho e falar, gatinho, você vai latir, ele, não. Daqui a pouco ele afina de novo. Você viu aquela pessoa que se converte? Bota aquela camisa assim, de crente, e muda a língua, varão, aleluia, mano. 6 meses o cara está desviado. E tem gente lutando contra o pecado, irmão. Quem está morto não pode lutar. A Bíblia diz que nós estamos mortos com Cristo. Quem está morto não luta contra o pecado. Com o pecado você mete o pé. Não tem que estar aí para lutar com o pecado. Viu, juventude? Se não nascer de novo, vai sempre brigar. É uma galinha tentando ser águia. É um gatinho tentando latir. Aí quando a gente se converte de verdade, a pessoa fala assim, né, Gui? Como é que o Jorginho, meu apelido na faculdade era Jorginho Bomba na época. Como é que o Bomba aceitou Jesus? Fizeram lavagem cerebral. Deus mudou no espírito. E tem transformado agora a renovação da mente. Meu espírito é novo, agora é uma mudança de mente. Senão não vai ficar se esforçando para ser crente, para não pecar. Meu irmão, não existe isso. Por isso, muito cristão não... Sabe por que muito cristão não se apodera disso aqui? Ó? Porque a mentalidade é pecaminosa, é de condenação. Ele nunca se acha merecedor, mas não é uma questão mais de merecimento. É uma questão que Deus falou que dá e ponto, acabou. Graça, favor, tu não merece, mas eu disse que eu daria, toma. Como é que você pode dizer que tem o Espírito Santo, se você acha que não merece outras coisas? Meu irmão, tu tem noção que é o Espírito Santo? Você acha que é mais fácil você receber um milagre ou receber o Espírito Santo? O Espírito Santo é mais valioso do que qualquer coisa desse mundo. Ele é tão precioso, se brincar, mais precioso do que a sua salvação. Porque se ele não há salvação, ele que convence o homem. Está me entendendo? Expansão de consciência. Aleluia. Efésios 3, uma outra oração de Paulo. Aleluia. Eu poderia ficar aqui a madrugada toda falando, porque a unção está muito forte aqui. Aleluia. Feche os olhos aí por um minuto. Espírito Santo, és bem-vindo, obrigado. Toca. Toca, Senhor. Quebra sofismas e fortalezas. Começa já a amarrar todo espírito de enfermidade. Está agindo no corpo. Toda dor vai saindo em nome de Jesus. Em nome de fogo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. Pode abrir os olhos. Pode dizer glória a Deus. Quem sentiu o fogo de Deus? Amém? Então, pega alguma... Tem que pegar. Tem gente que se assustou, quase pulou da cadeira. Oh, glória! Mas não tem problema não. Vai despertar também. Aleluia. Você foi abençoado por estas palavras? Acredite, meus irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. Antes, cumpre o propósito pela qual ela foi enviada. Se você foi abençoado,
compartilha com a gente aqui no WhatsApp, ou tira uma selfie aí se você estiver assistindo e puder fazer uma selfie, e marque a gente lá no Instagram, 180 graus Metanoia. Amém? Eu quero dizer a você que nós estamos aqui no Rio de Janeiro, na Igreja Cara de Leão de Copacabana, e eu espero você. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 17 e 18 horas, e às quartas-feiras, às 20 horas. Então, venha nos fazer uma visita e acredite que você será abençoado. Vamos agora a um breve intervalo, mas enquanto isso, vai escrevendo aí pra gente, vai colocando o seu pedido de oração, porque ao final dessa programação eu estarei orando para abençoar a sua vida. Amém? Então, vamos a um breve intervalo e já voltaremos com o poder da oração. Glória a Deus, a Sandra tá aqui deitada, que ela tá com problema de ciático, não consegue sentar. Isso vai sair agora, em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus, Covid, nós te destruímos. Pai, em nome de Jesus aqui, eu te agradeço por fazer o Pedro, Senhor. Libera sobre ele aqui, Senhor, de tua cura. Nós destruímos agora, Pai. Todo espírito de enfermidade sai dela, coluna ajustada, coluna restaurada em nome de Jesus. Curada, poder no nome do Senhor Jesus. Tava todo inchado. Faz o movimento que você não fazia, que doía até, ó, virar assim, ó. Ele orou por mim e eu fui curado na hora. Não respirava desse jeito. Doía pra respirar. Ô, glória a Deus, Jesus. Destruímos a ave e a bronquite. Declara, pulmões, limpos, agora. Saiu tudo. Glória a Deus. Ô, glória a Deus. Movimenta aí pra gente ver. Se não conseguia fazer isso, ele acabou de quebrar o pé por causa de um acidente de moto. E Deus, ó, Jesus curou ele, ó. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Estamos de volta e agora já indo para a parte final do nosso programa, e agora vamos nos preparar para o momento. Então, vamos orar? Você já pôs seu pedido de oração aqui? Se você puder fazer isso, faça. Se você também puder, nesse momento, parar o que você está fazendo, vamos conectar a nossa fé, o nosso coração e os nossos pensamentos ao Senhor, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu quero dar uma dica para essa oração. A dica é a seguinte: se aquilo que você pede, você já conseguir visualizar o pedido realizado,
significa que a tua fé foi ativa na oração. Agora, se você ora pedindo a Deus qualquer que seja a coisa e não consegue visualizar com o pedido atendido, a sua fé não foi ativa na oração. Pegou? Entendeu? Então ore crendo, já visualizando a resposta, o resultado esperado no nome de Jesus. E prepare o seu testemunho, porque as bênçãos não podem parar em nós. Cada milagre que nós vivemos deve ser compartilhado a fim de que Jesus Cristo seja glorificado. Então vamos orar? Vamos falar com Deus. Pai, nós queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus de amor. Nós unimos a nossa fé no nome de Jesus, conforme a tua palavra nos ensina que se pedirmos neste nome, o Senhor atenderia. E é neste nome que nós pedimos com fé. Colocamos diante de ti cada petição feita, cada pedido enviado, Deus, cada coração que clama, cada, Senhor, vida que padece e que carece da sua ajuda. Meu Deus, a tua palavra diz que o justo não mendigaria o pão. E eu oro agora te pedindo uma provisão sobrenatural, uma provisão, uma porta aberta. Senhor, pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, por momentos de escassez, o Senhor nos disse que o Senhor tem para nós vida em abundância. Por isso, no nome de Jesus, eu me levanto nesta oração contra todo espírito de miséria, contra tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus para nós, os filhos do Senhor. E é neste nome que nós oramos. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está enferma neste momento. E eu declaro sobre estas enfermidades que o seu lugar é na cruz do Calvário, porque Cristo Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu declaro agora saúde, eu declaro agora renovo, eu declaro agora restauração, eu declaro a restauração nesse casamento, nesta casa, nesta família, que é a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores, agora alcance agora o coração, a vida, esta casa, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro, Senhor, Deus, junto com minha irmã, com meu irmão, que está orando pelos seus filhos que estão afastados dos seus caminhos. Espírito Santo, fale ao coração. O Senhor é poderoso para convencer o homem da justiça e do juízo do pecado. Fale ao coração, traga à memória cada palavra que for liberada, cada palavra profética, Senhor, acerca dos seus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor da glória, eu oro a Ti sobre a palavra que nós ouvimos neste dia. Nos traz, Deus, a uma consciência, uma expansão de consciência da Sua presença, para que o nosso coração, a nossa alma possa descansar em Ti. Oh, meu Deus, eu declaro que esta noite, pessoas que não estavam conseguindo dormir, vai dormir em paz, em nome de Jesus. Toda agitação na alma, toda inquietude no coração, em nome de Jesus, eu ordeno agora que se acalme, que se aquete, em nome de Jesus. Eu declaro a boa mão do Senhor sobre a vida daqueles que estão conectados nesta transmissão, sobre aqueles que estão conectados aos irmãos que colocaram o seu pedido de oração. O Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe. Eu creio, Senhor, que mais daquilo que pedi, mais daquilo que eu apresentei ao Senhor, mais daquilo que nós, juntos, em fé, apresentamos diante do Senhor, o Senhor é poderoso para realizar. Eu sei que o Senhor fará. Por isso eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você crê? Você crê? Então glorifica ao Senhor. Então agradeça a Deus. Então já se veja, sabe, com o desejo realizado, com o pedido realizado.
visualize agora a sua vitória e creia que o Senhor Jesus deseja glorificá-lo em nossa vida, em sua vida. Amém, amados? Você foi abençoado por meio desse programa? Então vamos juntos, todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós estamos aqui. Eu gostaria muito de ouvir, o seu testemunho, ouvir um comentário seu desta programação. Isso muito vai nos ajudar. Gostaria de ouvir o seu feedback. Então, escreve pra gente no WhatsApp, que está aqui na telinha. Envie o seu feedback, mande o seu testemunho, compartilhe com a gente, que isso vai nos abençoar de tal forma que a cada dia mais nós vamos buscar da parte de Deus algo para abençoar você e a sua família. Amém? Aqui estão as nossas redes sociais, aqui embaixo. Me siga no Instagram, bem como no meu canal no YouTube, que é o PR Jorge Moraes Leão. E se você estiver aqui no Rio de Janeiro, às quartas-feiras e aos domingos, temos tremendas reuniões na Igreja Cara de Leão de Copacabana, aqui na Rua General Azevedo Pimentel, número 7, bem pertinho do metrô da Estação Cardeal Arco Verde. Então, você será muito bem-vindo e nós receberemos você com muito amor e certamente a palavra de Deus trará e certamente você também será abençoado. Amém? Então chegamos ao final dessa programação e não posso deixar de te lembrar que toda última segunda-feira de cada mês nós temos o quadro Vivendo Naturalmente o Sobrenatural, um momento de ministração da palavra de Deus e cura aos enfermos. Amém? Vamos juntos e que o Senhor te abençoe muitíssimo e até a próxima, se o Senhor permitir. Tchau, tchau!